Você sabia que as notícias falsas se espalham 6 vezes mais rapidamente do que as notícias verdadeiras na internet? E que isso não tem nada a ver com robôs, pois é fruto do comportamento das pessoas? Se as notícias falsas elas podem destruir a vida de uma pessoa, literalmente, o que podemos fazer a respeito? Na aula de hoje eu vou te contar tudo que eu descobri a respeito desse assunto após a vinheta. Bora lá! Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal do professor Clayton Ferreira e hoje vamos falar da segunda parte sobre método científico e fake news. Conforme eu te chamei a atenção antes da vinheta, pesquisadores do MIT, que significa Massachusetts Institute of Technology ou Instituto de Tecnologia de Massachusetts, fizeram uma pesquisa entre 2006 e 2017, analisando cascata de rumores no Twitter. Cascata de rumores, para quem não sabe, significa quando um usuário faz uma afirmação sobre um determinado tópico que pode incluir textos, fotos ou links para artigos em outros sites. Então eles descobriram que as notícias falsas, a partir dessa análise de dados, elas se espalham 6 vezes mais rapidamente do que as notícias verdadeiras na internet. Bom, uma notícia falsa, ela pode atingir entre 1.000 e 100.000 usuários. Entretanto, uma notícia verdadeira raramente atinge 1.000 usuários. E eles ainda perceberam que as notícias falsas, elas têm maior alcance, maior velocidade, maior abrangência e maior profundidade do que as notícias verdadeiras. Após analisar esses resultados, eu fiquei me perguntando, será que as pessoas gostam mais de uma fofoca do que falar a verdade ou ouvir sobre a verdade? Bem, acontece que os pesquisadores acreditam que talvez isso aconteça porque as pessoas gostam de saber de novidades. Isso faz parte do comportamento humano. Então, uma vez que os recebedores de notícias querem sempre novidades, fica muito fácil para quem fabrica fake news sempre dar uma novidade. Porque, afinal, fake news, notícias falsas, é tudo invenção. Então, óbvio que isso vai acabar sempre sendo novidade para quem for olhar para essas notícias e que gosta de uma novidade. E olha essa descoberta. Os pesquisadores perceberam que as notícias falsas são mais significativas para notícias relacionadas à política do que notícias falsas sobre terrorismo, sobre ciência, desastres naturais ou mesmo informações financeiras. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai se dar conta que essas notícias falsas, elas estão, na verdade, tomando uma importância muito grande hoje em dia no jogo político internacional. Veja bem, alguns países, inclusive, já elegeram presidentes com apoio de notícias falsas. E isso é uma coisa extremamente séria. Veja bem, enquanto um lado que acredita fazer parte de uma determinada corrente política e acredita que aquela é a ideal, a melhor, ou o outro lado que acredita fazer parte de outra corrente política, acredita que aquela é melhor, etc., de repente começam a polarizar debates e a fabricar notícias. Geralmente são notícias bombásticas a respeito do
candidato oposto. E isso acaba ocasionando uma divisão de opiniões junto ao público e as pessoas não sabem mais em que acreditar ou quem e acabam sendo influenciadas pelas notícias falsas. Se a gente for pensar e olhar um pouquinho para trás, a gente vai perceber que notícias falsas sempre existiram na história da humanidade. Veja bem, alguns anos atrás, quando não tinha internet ainda, a gente via muito nessas revistas ditas de fofoca, né, sobre celebridades, que a fulana apareceu grávida. Na verdade, não. O fulano agora está namorando ciclana, que na verdade nem se conhece. E assim por diante, eram notícias. Ou seja, esses periódicos, né, revistas, jornais, eles precisavam de matérias, mesmo que fabricadas, para vender o seu produto, para vender uma ideia. E muitas vezes acabaram influenciando demais ou prejudicando a carreira até de uma celebridade, acabaram sendo processados, né, por causa do mal que causaram a sua vítima. Bem, volta então agora para o tempo atual e o que está acontecendo? Hoje nós temos acesso a essa tecnologia fantástica que é a internet, que possibilita que a gente converse diretamente, como eu estou falando contigo agora via YouTube, te contando essa história sobre as fake news. Então, hoje em dia qualquer um pode publicar material, qualquer um pode escrever um artigo, isso é extremamente democrático. Então, para o lado bom, é fantástico, olha, a gente pode estudar, pode aprender, pode dialogar, etc. Para o lado ruim, não é tão legal assim, porque afinal, os caras que querem comandar determinados lados da história, o que você tenha um lado, eles acabam influenciando com fake news. Então, como é que a gente vai conseguir detectar fake news? O que a gente faz, já que a gente está tão à mercê dessas notícias falsas? Bom, a primeira coisa que eu vou te recomendar é: não acredita de jeito nenhum em notícias bombásticas. Notícias bombásticas, em geral, não são verdadeiras. Outra coisa, não acredita em links compartilhados por redes sociais. Cara, a maior quantidade de notícias falsas que a gente viu se disseminando no Facebook durante eleições passadas ou qualquer outro acontecimento é simplesmente enorme. Então, quando você recebe uma notícia, um link compartilhado, tome muito cuidado, mesmo e principalmente quando aquela notícia ela te agrada. Olha só, porque muitas vezes as notícias elas são justamente feitas para que o recebedor da notícia, no caso você, goste dela e ache interessante. Então cuidado, vai lá no site que diz ser da notícia, se for um site de notícias, e aí olha na parte de pesquisa, procura por palavras-chave relacionadas à notícia e vê se realmente ela é verdadeira. Vê se realmente foi publicada pelo site. Dá uma olhada na data para ver se realmente ela é recente, porque pode ter sido uma notícia antiga que depois foi desmentida. Pensa bem. Outra coisa, se não for um site de notícias, veja se o site que publicou é um site verdadeiro. Se ele não foi fabricado somente para aquele fim. Cuidado com quem escreve o artigo ou a notícia. Veja se é uma pessoa real, se tem uma assinatura, se é uma pessoa conhecida. Cuidado também com os erros gramaticais. Uma das coisas que se percebeu nessas notícias falsas é que, em geral, quem escreve não está preocupado com a gramática, nem com português ou em qualquer outro idioma estrangeiro como inglês. Geralmente tem erros crassos. Então dá uma olhada e desconfie em notícias que têm muitos erros de português, ok? E aí também eu acabei criando um modelo que eu utilizo como uma forma da gente detectar fake news.
Este modelo eu fiz no Go Conquer e eu estou disponibilizando aqui embaixo num link para você dar uma olhada e entender o que fazer. É como se fosse justamente um fluxograma. Se você olha a notícia, se ela realmente não sabe se ela é fake news, aí você vai procurar por todas essas perguntas que eu acabei de te fazer agora para saber se é ou não é. Siga o passo a passo que você vai acabar descobrindo se é uma notícia falsa ou se não é. Eu também estou deixando aqui embaixo, no link da descrição, um link para o artigo original do MIT em inglês. Eu estou deixando um link para excelentes artigos que foram escritos a respeito desse tema. Um feito pelo pessoal da USP, um outro sobre um profissional que escreveu no Medium e é um artigo realmente muito bom, e também este link que eu acabei de falar para ti sobre o Go Conquer. Então, vai lá e dá uma olhada nesse material para te aprofundar mais nesse tópico a respeito de fake news. É isso, então nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que tu tenhas gostado dela. Se ainda não assistiu a parte 1, dá uma olhada no link da descrição que eu deixei, que é onde a gente fala sobre as bases do método científico, como gerar hipóteses em ciência, e além de outros assuntos. Então, se tu curtiu o vídeo, dá um joinha, assim outras pessoas no YouTube poderão assisti-lo. Te inscreve no canal, porque toda semana eu tô postando um novo vídeo a respeito de ciência e a vida no dia a dia, né? Ou seja, para que serve ciência afinal, se não for pra gente usar no dia a dia. E aí aguardo o vídeo da próxima semana, que eu vou falar sobre insetos, abelhas, polinização e o que tudo isso tem a ver com a gente, ok? Te espero na próxima semana. Bora lá!